Cordovil. Benezar do meu pai, o nome dele era Fortunato Benezar. Cordovil é do marido. Nasci em 1921, 12 de outubro, 9 horas do dia de quarta-feira. Nós, quando terminava de almoçar ou de jantar refeições, tinha que dar graças a Deus. E benção era com os dois lados da mão. O judeu não toma benção assim, benção não. E os dois lados das mãos, né? Que todas as duas é abençoada. Ele explicava assim para nós, né? Ele morreu com 86 anos. Para ele enterrar, ele ensinou como era que para fazer a mortalha, que a gente chama, né? Não é cortada com a tesoura, é rasgada. Você enfia a agulha, não é dado ponto, não é dado na máquina para mandar fazer. Que não tenha que fazer, os filhos podem fazer, né? Ele dizia, minha filha, se não tiver quem faça minha mortalha, vocês podem fazer, ensinar, e costurar, dar um ponto graúdo, rasgada a mortalha. E são 8 metros de murinho o linho, né? Tem toda essa ciência. E quando você botar, não se põe um defunto na mesa, é num canto. Aqui se põe um cortinado para não estar adorando aquele morto. E só entra lá 2 pessoas da família para ir acender as velas, um no pé, outro na cabeça, né? Tudo isso ele ensinou. E sim, a aluna telefonou para Manaus, tinha uns judeus franceses que tinham chegado do Rio, e eles vieram fazer o enterro do meu pai. Nós chegou na hora do cemitério, fazer a cerimônia, né? Lavar as mãos, fazer aquela oração, todos lavar a mão e sacudir aquela água das mãos. Outros jogam terra e dizia que era pecado a gente jogar terra no morto em cima dos próximos da gente. Não faça isso, minha filha. Você já tem um cachorro, você não faça isso. Então lavou as mãos, aquela pessoa lavou, ela morreu, né? Lavou as mãos, sacudia em cima do... E a sepultura é diferente, né? Tem um assoalho de todo Itaúba. Eu digo que até hoje está, porque meus irmãos mandaram tirar, compraram umas boas tábuas de 4 dedos de grossura. E quando você chegar em casa, a primeira coisa, se não tiver ovos em casa, você compra e leve. Cada um dos filhos bote para cozinhar o ovo, tudo junto, né? Quando é para comer, você não coma com sal. Veja como era os judeus antigamente, né? Você encosta na cinza um pouquinho e como aquele ovo. Cada um come um. Agora, a ciência, eu não perguntei o que foi, porque eu era assim, eu gostava de perguntar as coisas do papai, né? E às vezes ele se aborrecia. Para que tu quer? Para que tu quer saber, minha filha? Meu papai, eu quero ser meu pai, eu quero saber como é. Nós somos 10 irmãos, nascemos todos em Parintins, se criamos, tivemos uma formação religiosa por causa da Dona Címia. A minha mãe era uma verdadeira matriarca na religião hebraica. Ela coordenava quase todas as festas religiosas. Tinha muitos judeus morando no Paraná do Ramos, um afluente do Rio Amazonas, né? Toda a região. Então, pessoas incitaram os caboclos para saquear como se judeu fosse coisa ruim. Principalmente comerciantes judeus que prosperavam. E aonde o meu pai tinha um empregado, né? Contado pelo meu pai, isso me lembro perfeitamente.
tinha um empregado e o empregado pede uma embarcação que meu pai tinha, chamava de galeota, uma embarcação que pegava 6 toneladas, para ir a uma festa. Meu pai cedeu a embarcação de remo. Qual foi a surpresa do meu pai? 3 horas da manhã, meu pai tinha entre 18 e 20 anos, contado por ele. O empregado bateu a porta, era ele e mais 100 homens para saquear. E meu pai ficou sem nada, veio embora para Parintins. Era comerciante em Parintins e tinha bom relacionamento com a esfera fiscal. Um ano eu recebi um telefonema do diretor de fiscalização que estava vindo 2 fiscais de origem árabe, que queriam que eu providenciasse alojamento, transporte. Antes disso eu fui na casa do seu Ilias Assayag, também judeu, pedi para ele que ele desse alojamento para os fiscais. O navio chegou, foi apanhar os fiscais no porto. Aí, qual é o hotel? Eles me perguntaram, digo, na casa de um amigo. Aí botei ele no carro, alojei tudinho eles, ficaram tudo direitinhos. E disse assim, você tem uma pessoa para alugar um carro? Eu disse, não, está aqui o meu. Aí entreguei a chave para ele e eles ficaram o fim de semana rodando, conhecendo a cidade. Quando foi de segunda-feira que eles foram trabalhar, e chamaram o chefe e perguntaram para o chefe quem eram os judeus de Parintins que tinha comércio, que era uma pessoa que eles não suportavam, que eles queriam deixar pão e água. Aí o chefe chamou e disse para eles, os 2 judeus que existiam, era aquele que foi te buscar no porto e o que está morando na casa dele. São os únicos 2 que tem em Parintins. Aí ele ficou e disse, meu Deus, os dedos não são iguais, viu? E ficou decepcionado. Depois eu vim saber dessa história quando os fiscais viajaram. Por sinal, nos deu um bom tratamento, fez uma fiscalização condigna, sem perseguição, sem nada. Atribui-se a Frei Cristóvão de São José o episódio da fundação do primeiro povoado, por volta do ano de 1620, que deu origem ao município de Cametá. Eu lembro claramente na minha mente que a primeira rua da cidade era o comércio. E ali era constituído de hebraicos, árabes e eu enumero mais ou menos as famílias. Elias Bemuel, Maurício Elahá, Abraão Foinquinos. Abraão Foinquinos foi um comerciante típico, parece até cametaense. Você procurava, o que você procurasse você encontrava no comércio do seu Abraão. Aí entrava na residência dos Bemuel. Eu me lembro bem do velho Elias, um hebraico alto, forte, e de seus filhos, Davi, Moisés, Isaac. Aqui era o comércio deles, né? Eu fiz a pergunta para o velho João Barra, porque eu ficava encabulado com aquilo. Né? Como é que estrangeiro que veio lá não sei de onde, não é? Chegava aqui, tinha o que manter a vida, e nós daqui que nascia aqui não tinha. E a resposta dele foi o seguinte, olha, meu filho, os estrangeiros quando querem vir de lá, as mães não querem que eles venham para não deixar ela. Então ela roga praga na hora que ele vem. Olha, dinheiro que te persiga. E por uma parte eu até acredito, né? Cametá foi uma das cidades mais importantes para a presença judaica na Amazônia. Considerada a maior comunidade do interior, foi a única cidade, além de Belém e Manaus, a possuir uma sinagoga. Aqui faziam-se as reuniões da colônia hebraica, sinagoga, que o rabino era o velho Abraham Ben Simon. Aqui morava uma velha chamada Felicidade, que tomava conta do casarão. Era a avó dos Azancó. A maioria de tudo que existe na sinagoga lá de Belém, quase tudo é da sinagoga de origem daqui de Cametá. Por coincidência, o meu pai foi o último judeu a tomar conta quando existia a sinagoga aqui.